A gente não falou muito aqui sobre a sinusite crônica, eu acho que vale a pena um dia um episódio só sobre isso, mas vamos pincelar aqui, porque geralmente quando a gente pensa em sinusite crônica é quando a gente pensa, às vezes, em tratamento cirúrgico, né? Então vamos falar um pouquinho de cirurgias, do que a gente teria sobre cirurgias para sinusite, tá? Tá. Então, vamos lá. Se a gente for pensar mais nessa repetição de sinusites virais ou até mesmo bacterianas, principalmente em criança, a gente tem que pensar numa hipertrofia da adenoide, o aumento da adenoide, né? Que a gente tem a adenoide lá no fundo da nossa cavidade nasal, que as pessoas chamam de carne esponjosa, né? Famosa. A adenoide e os cornetos, né? Que todo mundo chama de carne esponjosa. Então, assim, quando a gente tem um aumento desse tecido lá no fundo da nossa cavidade nasal, ele pode estar dificultando a aeração dessas cavidades, né? Então, assim, o nariz, ele tem um bloqueio ali da passagem do ar, você vai ter também uma obstrução maior, a secreção às vezes vai ter um pouquinho mais de dificuldade de drenagem. Além de tudo, essa adenoide ela pode servir como um biofilme, tá? O que é o biofilme? É quando a gente tem uma película, vamos imaginar como se fosse uma película, um revestimento sobre esse tecido, sobre essa adenoide que está ali no fundo e que pode ser revestido por bactérias, tá? E aí a gente pode ter essa indução de repetição, né? E esse biofilme é meio que um mecanismo que as bactérias ali criam para elas próprias se defenderem. Então é algo que às vezes facilita essas infecções de repetição e que às vezes não adianta a gente ficar usando antibiótico, né? A partir do momento em que tem instalado um biofilme, a gente geralmente pensa em tirar isso, né? E ir lá tirar cirurgicamente. Então, a remoção da adenoide em crianças, né? Aqui acho que é outro ponto interessante. Acho que a gente ainda vai ter um podcast falando só sobre isso, sobre amígdala e adenoide. Mas a gente nasce sem a adenoide, ela tem um pico de crescimento a partir dali dos 2, 3 anos, cresce e depois ela evolui. Geralmente, depois dos 10 anos, a gente já não tem mais. Mas ali, quando ela cresce, né, ela fica aumentada, ela pode ter esse biofilme e pode facilitar essas sinusites agudas de repetição na criança. Então, voltando lá naquilo que a gente falou, aquela criança que tem quadros agudos virais, ok. Mas aquela criança que fica tendo quadros bacterianos de repetição, onde essa criança está sempre realmente precisando usar antibiótico, né? Aí que entra a importância da gente ter um diagnóstico correto, né? Ela realmente precisou desses antibióticos? Se ela realmente teve quadros infecciosos de repetição com necessidade de antibióticos, uma coisa que precisa ser investigada é a hipertrofia da adenoide. A gente tentou tratar ali, tentou reduzir essa adenoide, às vezes com o uso de corticoide tópico nasal, não melhorou. Uma opção que melhora esses casos seria a remoção, a adenoidectomia, né? Exatamente. Isso falando em crianças. E agora em adultos, o que a gente poderia fazer? Em adultos, a gente tem as cirurgias que a gente chama de sinusectomia, né? Que são as cirurgias específicas de sinusite. Aí aqui eu estou pincelando a parte preferida do Lucas. Com certeza. Que nós faríamos um procedimento para abrir esses espaços de drenagem que a gente chama de ósteo, né? Que a gente tem a comunicação dos seios paranasais, dos seios da face, com a nossa cavidade do nariz, com o nosso nariz, através desses espaços que a gente chama de ósteos, né? E aí na cirurgia de sinusectomia, que é a cirurgia para tratar a sinusite crônica, a gente vai lá, tudo via endonasal, por dentro do nariz, com uma câmera, e dá uma abertura a mais nesse ósteo de drenagem para a secreção conseguir fluir melhor e sair dali de dentro dessa cavidade no osso. Perfeito. Aí eu vou deixar o Lucas falar um pouquinho, porque senão ele vai ficar bravo comigo. Com certeza, como eu falei, é um assunto que eu gosto muito, a minha área de atuação, minha área de especialização dentro da otorrino é isso, em cirurgias nasais para esse tipo de doença. Então, voltando àquilo que eu falei lá no começo, né, que para a gente ter uma função adequada dos seios da face, a gente precisa ter uma aeração adequada. A partir do momento em que a gente, principalmente, tem quadros crônicos, né, onde essa mucosa está inflamada, o ósteo, o seio de drenagem desse seio está bloqueado, a gente pensa no tratamento cirúrgico. No tratamento cirúrgico com a sinusectomia, o que a gente vai estar fazendo? Removendo esse tecido inflamatório e tentando deixar a abertura desse seio normal para que ele consiga ser ventilado, ser aerado, ou então a penetração da medicação, né? Conseguir colocar a medicação lá dentro
para controlar essa inflamação. Mas isso aí entra já dentro de um quadro de sinusite crônica, que eu acho que vale a pena um dia a gente falar só sobre sinusite crônica, porque tem muita coisa, né? Aqui a gente deu só uma pincelada básica, mas tem muita coisa mesmo, né? Porque a gente pode falar sobre isso.